Olá, povo de Deus, exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro de 2020. A nossa reflexão bíblica de hoje é a partir de Números 21, de 4b9, Filipenses 2, de 6 a 11 e Evangelho de João 3, de 13 a 17. A caminhada do povo hebreu pelo deserto rumo à terra prometida foi cheia de altos e baixos. O povo atendeu à convocação de Moisés para sair da escravidão do Egito, porém, toda busca de liberdade tem seu preço. E nos 40 anos de caminhada não faltaram inúmeras traições e infidelidades em relação a Deus. De outro lado, Deus nunca deixou de enviar sinais para que o povo se arrependesse e voltasse a viver o pacto, a aliança. No texto de hoje, as serpentes venenosas serviram para reavivar a memória do povo quanto aos compromissos assumidos. O livro da Sabedoria 16, 5 seguintes, nos dá uma chave de interpretação desse fenômeno relatado em Números, dizendo assim: quando veio contra estes o furor cruel das feras e começaram a morrer pelas mordidas de cobras venenosas, a tua ira não perdurou para sempre, pois foram atribulados por pouco tempo, para advertência, recebendo logo um sinal de salvação para se lembrarem do mandamento da tua lei. De fato, quem se voltava era curado, não por aquilo que via, mas por ti, Salvador de todos. A fim de se lembrarem das tuas palavras, eles eram picados, mas logo salvos, para que não caíssem no profundo esquecimento da morte e ficassem excluídos da tua ação benfazeja. Os hebreus passaram pela experiência da morte, reconheceram o pecado cometido contra Deus, pediram perdão. Um dos últimos pecados do povo na caminhada foi a impaciência com Deus, que resultou numa revolta contra seu líder, Moisés. Por isso, suplicam a intercessão de Moisés, que recorresse a Deus, e este lhe manda fazer uma serpente de bronze. Era próprio das crenças populares que uma imagem do objeto causador do dano facilitava o controle sobre o mesmo. Esse sinal de cura se transformará depois no sinal dos fármacos ao longo da história. Mas, como nos disse o livro da Sabedoria, não foi um poder mágico que libertou o povo, e sim a ação do Deus de Israel. E no segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 4, nós temos o seguinte: o rei Ezequiel, despedaçou a serpente de bronze para evitar que a veneração por essa serpente se transformasse, como acontecia nos cultos de fertilidade, num costume idolátrico. Então aí a serpente é destruída. Temos como leitura optativa hoje um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Onde Jesus é apresentado como aquele que se despojou absolutamente, até da sua divindade, para ser solidário com a carne humana. Assim vemos escrito: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Hoje somos assolados por tantas espiritualidades que negam a cruz e ficam insistindo no Deus Todo-Poderoso, a quem nada é impossível. Ora, Jesus se despojou desse poder para fazer assumir a nossa trajetória humana e com ela nos indicar o caminho da salvação.
Temos medo de um Deus frágil e arrotamos um Deus poderoso acima de tudo e de todos. Não foi esse o caminho assumido e indicado por Jesus. Em Jesus entendemos que redentora é a cruz e não o ufanismo, a grandiosidade, os espetáculos. Por isso, a cruz sempre foi motivo de escândalo para aqueles que têm fé mágica, para os que continuam adorando a serpente de bronze e não deram conta de substituí-la pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. João 3, de 13 a 17. No quarto evangelho, temos a leitura desse símbolo da serpente equiparado ao mistério da cruz. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto, a fim de que todo que nele crê tenha a vida eterna. O capítulo 3 de João apresenta o longo discurso de Jesus com Nicodemos, a quem ele faz a proposta radical que é preciso nascer de novo. Porém, Nicodemos não tinha coragem de dar esse passo decisivo em sua vida. Por isso, João o coloca atuando à noite. Também Jesus se apresentou a Nicodemos como luz, que veio ao mundo e que as pessoas preferiram as trevas. E ainda mais, todo que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Nesse contexto, para Nicodemos, Jesus adianta o mistério da cruz, o Filho do Homem que será levantado. O problema é que para um judeu do partido dos fariseus, como Nicodemos, era muito difícil aceitar a cruz, pois ela era destinada aos malditos. Como aceitar que um sinal de maldição se transformasse em sinal do amor maior? Essa festa, a festa da Santa Cruz que celebramos hoje, nasceu em Jerusalém, difundiu-se por todo o Oriente Médio, onde ainda hoje é celebrada em paralelo com a Páscoa. A 13 de setembro foi consagrada a Basílica da Ressurreição em Jerusalém, mandada construir por Constantino e sua mãe Helena. No dia seguinte, foi explicado ao povo o significado profundo da igreja, mostrando-lhe o que restava da cruz do Salvador. No século VI, esta festa em honra da Santa Cruz já era conhecida em Roma, e em meados do século VII começou a ser celebrada no dia 14 de setembro, quando se expunham à veneração dos fiéis relíquias da Santa Cruz. Porém, precisamos resgatar o sentido da cruz numa sociedade que foge dela, sobretudo tenta escapar da cruz da solidariedade com tantos crucificados da história. Como diz John Sobrino, é preciso descer da cruz os pobres. Para quem entende esse sentido da cruz, há um caminho rico de espiritualidade, de mística. Como afirma Leonardo Boff, viver a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo implica numa mística de vida. Esta mística assenta sobre um mistério, o mistério de uma vida que se gera onde aparece a morte, o mistério de um amor onde se manifesta o ódio. A cruz resume tudo isto. Cada cruz contém uma denúncia e um apelo. Denuncia o fechamento humano sobre si mesmo a ponto de crucificar o próprio Deus e apela para um amor capaz de tudo suportar a ponto de o Pai entregar seu próprio Filho à morte por seus inimigos, inclusive. E para que não nos estacionemos na adoração da serpente de bronze, é preciso ver na cruz não um símbolo vazio, mas ter a capacidade de ver nela todos os atuais crucificados.
Desceram Jesus da cruz, mas ela não está vazia, pois os sistemas políticos e econômicos, com seus inúmeros aliados, inclusive alguns que se dizem cristãos, insistem em continuar crucificando os pobres, os pequeninos, os descartáveis. Por isso, no dia da exaltação da Santa Cruz, precisamos assumir o compromisso de descer dela todos os pobres e ver nela o sinal do amor maior que Jesus nos deixou. Um beijo no seu coração.